Graça e paz, amada igreja. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021. Vamos à nossa reflexão desta data. Eu convido os irmãos a abrirem lá em Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, os irmãos sabem que essa história continua, que Pedro vai chegar até uma casa, ele bate lá, então, que a igreja estava orando. Tem me chamado a atenção estes dias, eu estou falando sobre a vida de Pedro. Algumas coisas são muito particulares na nossa vida, na minha e na sua vida. E essa situação foi muito pessoal, particular, na vida do apóstolo Pedro. Embora nós, irmãos, somos dependentes um do outro, eu creio que não está escrito ali que a igreja fazia oração incessante a favor de Pedro por acaso. Não está escrito ali que o anjo naquela hora ia fazer a vontade do Senhor naquela hora se a igreja não estivesse orando. A oração da igreja foi importante. Por isso, eu quero deixar com os irmãos, já de antemão, nós somos dependentes um do outro, inclusive em oração. Deus pode responder? Deus responde a nossa oração? Responde. Mas se nós estivermos todos como igreja orando, pode ser que a resposta venha mais rápido, porque a gente incomoda o coração do Senhor, que é tremendamente amoroso. Eu quero dizer para os irmãos que as experiências que eu e você temos com Deus são únicas. Irmãos, Pedro estava acorrentado debaixo de 4 sentinelas, de 4 pessoas que se revezavam e tomavam conta, e até a saída haviam 2 portas e depois um portão de ferro. A palavra de Deus diz que o anjo chegou em Pedro e pá, tocou. Irmãos, pela fé, quando o anjo toca em Pedro e fala: Pedro, levanta-se. Irmãos, aquele toque, aquele poder é tão grande que tudo que estava ali preso a Pedro, eu creio pela fé, que ali aconteceu o milagre. Quando o anjo disse: levanta, não havia nada neste mundo e nenhum outro mundo, em nenhum lugar, que pudesse desfazer aquela palavra que vinha de Deus através do anjo. Quando Deus fala para o irmão e para a irmã: levanta-te, é a mesma coisa. Você pode achar até que é uma visão, você pode achar até que é um sonho, mas saiba, é uma experiência
única do irmão e da irmã para com o Senhor. Então, o anjo chega até a Pedro e toca no seu lado. A Bíblia diz lá no versículo 7, e tocando ele, irmãos, por que a Bíblia ia falar que o anjo tocou a Pedro? Precisava. A Bíblia podia falar assim, olha, e o anjo chegou e falou com Pedro. Mas quando disse que toca Pedro, primeiro há uma ação física, no sentido de Pedro sentir que alguém estava encostando nele. E outra, que aquele toque que vinha sobrenatural de Deus é capaz de romper cadeias, de romper aguilhões, de romper ferraduras, de romper qualquer situação, seja física ou espiritual. Se Deus chegar na minha vida e na sua vida e nos tocar, assim como Jesus ali teve as suas vestes tocadas por aquela mulher, no fluxo de sangue dele saiu virtude, aqui também, quando o anjo toca Pedro, irmãos, não dá para explicar não, o irmão Kleber não tem palavra para explicar para o irmão e para a irmã o que acontece quando o anjo vindo da parte de Deus toca na sua vida, encosta na sua vida, se incomoda com a sua vida. Neste caso, eu creio pela fé, que quando isso ocorreu, a palavra de Deus diz, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Irmãos, é como uma ordem ao material que está ali, aquele aço, aquele ferro moldado, que é feito para nunca sair, para ser travado com cadeado, com ferrolhos. Entretanto, o Senhor tem poder sobre tudo, seja material, com a resistência que for. O Senhor é todo poderoso. E mais, a experiência continua, irmãos. Irmãos, o anjo agora conduz a Pedro, que acha que está dormindo, e ele vai como que à frente de Pedro, e Pedro vai seguindo, achando que está tendo uma visão. Que experiência fantástica. Pedro então sai, ele calça sandálias, põe a capa, conforme o anjo disse, e começa a seguir, e ele achava que aquilo não era real. Irmãos, quantas vezes o Senhor nos dá sonhos, revelações de tudo, e a gente acha que está tendo visão que é sobrenatural, que é qualquer outra coisa, e não dá crédito ao Senhor. Você vai ver o que Pedro vai falar mais à frente. E Pedro achou que era um sonho, que era uma visão. E passou a primeira guarda, passou o primeiro obstáculo, passou o segundo obstáculo, e passou agora um obstáculo intransponível. A palavra de Deus diz que eles passaram as duas sentinelas, que eram as pessoas que estavam ali guardando, e eles não viram a Pedro, e eles agora passam pela porta de ferro que dava para a cidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que essa porta de ferro, quando o anjo vai na direção dela, o poder é tão grande que a porta se abre. Eu nem sei quem é que escreveu isso aqui nessa Bíblia aqui, tá? Mas ele diz automaticamente. Sabe o que quer dizer automaticamente? É como se eu tenho um controle e dou um toque e ela se abre. É uma abertura, irmãos, sobrenatural, homem, natural para Deus. Dê crédito àquilo que Deus faz na sua vida, seja o que for, e nunca coloque a barreira maior do que o Deus da barreira. O Deus que tem tudo, o Deus que é poderoso para nos livrar de todas as situações. Pedro achava que tinha uma visão, assim como nós, muitas vezes, achamos que estamos em oração, estamos delirando, estamos ouvindo coisas, ou muitas vezes não cremos no sobrenatural de Deus no nosso interior, sobrenatural para a gente. Porém, ainda achando que era uma visão, ainda achando que era um sonho, ainda achando que ele estava, sei lá, nem sei onde. Aí a gente vai ver quando é que ele cai em si. E ele repete a palavra, irmãos, que aquele soldado romano repetiu quando viu a presença sobrenatural de Deus na morte do Senhor. Que palavra é essa, irmão Kleber? Está escrito aqui, irmãos. Ele disse assim, então Pedro, a hora que o anjo se apartou dele, a hora que não tinha mais presença do Espírito Santo, do anjo com ele então abre os olhos. A Bíblia diz, ele cai em si. Agora sei, verdadeiramente eu sei que o Senhor esteve aqui comigo e me livrou. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus, irmãos. São experiências pessoais. Essa experiência de Pedro aqui não foi com Pedro e João, não foi com Pedro e Tiago, não foi com Pedro e alguém, foi com Pedro e a presença do Senhor. Talvez o irmão ou a irmã que está me ouvindo nesta hora ache que precisa ter muita gente para você ter experiência com Deus. Ache que tem que ter muita coisa na sua tribulação, na sua prisão, na sua luta. Eis que o anjo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, está contigo e acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. O Senhor te guarde, te abençoe e te livre de todas as cadeias nesta data, sejam espirituais, sejam físicas, quais cadeias forem. Se simplesmente ele estiver ao seu lado e ele olhar para você, não vou nem falar tocar, ou lembrar, eis que essas cadeias, essas lutas, isso que o irmão e que a irmã passa, creia, o Senhor é todo poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu, irmão Kleber, não sou digno de receber um anjo da parte do Senhor, pois que preciso me santificar mais, porque isso que vem de Deus é muito grande, irmãos. Mas eu creio pela fé, pelas misericórdias do Senhor, que se assim for, eu creio que o Senhor tem poder para nos livrar de todo mal e nos tirar dos laços do inimigo e nos colocar em um lugar firme, conforme disse o salmista Davi. Colocou meus pés sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra, a experiência do apóstolo Pedro. E, Senhor, Deus, a gente lê, mas a gente não tem ideia de que é isso. A gente está preso, condenado, ter alguém anteriormente sido morto ao fio da espada, está chegando a nossa vez. E a presença do Senhor nos dá uma experiência sobrenatural e a gente pode dizer, agora, verdadeiramente, eu sei que o Senhor está comigo, está me ajudando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida nesta data, em nome de Jesus. Amém.